Olá, seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui, é sinal de que você preencheu o seu cadastro, então meu muito obrigado. E essa é uma aula especial que eu preparei para você para explicar um pouco melhor as distintas fases do ciclo econômico. Neste novo projeto aqui, Grandes Ciclos, muito eu já falei sobre alguns ciclos que ocorreram ao longo da história, especialmente o ciclo que nós estamos vivenciando agora em nível global e também local no Brasil, mas vale a pena a gente abordar de um ponto de vista mais teórico sobre as distintas fases do ciclo econômico, quais são as suas causas, quais são os sinais, os sintomas e a consequência, o que acontece em cada uma dessas fases. Então, nesta aula especial, vamos falar sobre as fases do ciclo econômico. Antes de iniciarmos esta aula, eu gostaria de convidar você, se estiver gostando desse conteúdo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares ou mais pessoas que tenham interesse nesse tipo de informação, para que esta aula possa impactar o máximo de pessoas possível. Mas antes de entrarmos nas distintas fases do ciclo econômico, vale a pena definirmos o que é um ciclo econômico, qual a definição teórica. E ciclo econômico pode ser entendido como acumulações recorrentes e periódicas de erros empresariais que primeiro geram um crescimento econômico insustentável e logo depois quedas na produção de bens e serviços que ocorrem por conta de um reajuste na economia, seja por uma queda na expansão do crédito, um menor endividamento pelo sistema bancário, ou pelo aparecimento de prejuízos contábeis em diversos setores da economia. Pois dentro dessa definição de ciclo econômico, há 4 fases distintas que merecem ser analisadas com mais cuidado. E eu vou colocar aqui o slide na tela para vocês poderem visualizar melhor quais são essas distintas fases. Então, primeiro nós temos aqui a fase inicial número 1, que seria da expansão econômica, do auge econômico, da atividade econômica pujante. E aí nós chegamos no pico, que seria o ponto máximo da atividade econômica, ou até o ponto da crise, onde os excessos começam a ser visualizados e entendidos, ou se tornam evidentes. E aí depois vem a fase da liquidação, da contração, da depressão econômica, e aí por fim a fase da retomada ou da recuperação da atividade econômica. E nós podemos entender essas 4 fases, ou melhor, as 2 fases intermediárias, crise ou luta pela liquidez, ou pico da atividade, e lá embaixo a retomada, simplesmente as fases entre as 2 principais, que seria a expansão econômica e a liquidação da economia, como vocês podem ver, a liquidação da atividade econômica, da contração da atividade econômica, como pode ser visualizada aqui neste slide. Então vamos falar primeiro da primeira fase, a fase da expansão econômica. Esta linha esquemática que vocês veem no slide pode ser entendida como uma linha da atividade da economia, da economia, produção de bens e serviços. É mais uma linha ilustrativa às ondas da atividade econômica. E quando a gente fala de expansão econômica, que seria a primeira fase do ciclo, talvez uma das formas também de denominar essa fase seja pelo lado dos balanços ou da parte financeira do ciclo, que é a parte onde ocorre uma degradação da liquidez. Então a fase de expansão econômica é a fase onde nós vemos um aumento no volume de crédito, um aumento no endividamento, uma maior alavancagem, redução das taxas de juros, tudo isso ocorre nesta fase inicial do ciclo econômico, do auge. A curva de rendimentos ou a curva de juros a termo tem uma inclinação, no primeiro momento a forma da curva de rendimentos é inclinada, depois ela até acaba aplanando pela redução das taxas de juros. Há um alargamento ou um aprofundamento também da estrutura produtiva, novas etapas na estrutura produtiva que estão mais longe do consumo final, então etapas de produção que levam mais tempo, de mais longa duração, e até um aprofundamento ou alargamento dessas etapas intermediárias antes do consumo final. E é nesse momento da expansão econômica que também começam a surgir talvez as altas nos índices de ações, então nos ativos financeiros, talvez dependendo do setor, aqueles setores que forem mais afetados pelo direcionamento do crédito, pela expansão creditícia, também vem a sua atividade econômica mais pujante ainda. E é nesse momento que, especialmente nos preços dos bens de capitais também, de novo, são as etapas da estrutura produtiva mais longínquas do consumo, que começam a ver também seus preços aumentarem, especialmente os setores
que vivenciarem uma maior expansão do crédito ou onde o crédito for mais direcionado. Então essa é a primeira fase da expansão econômica, ou que a gente pode chamar também de deterioração da liquidez, porque é nesta fase que os agentes começam a deteriorar ou a degradar a sua liquidez. Isto é, começam a comprometer a sua capacidade de repagamento, começam a deteriorar a situação do seu balanço, onde eles estão investindo, o lado do ativo, e quais são as fontes de financiamento, o lado do passivo. E especialmente pelo setor bancário, as instituições financeiras começam um processo de financiamento no curto prazo. Então os bancos se financiam no curto prazo, seja com depósitos à vista ou depósitos de curto prazo, para financiar empreendimentos de longa duração, seja empréstimos empresariais para corporações ou até financiar hipotecas que vão maturar em 5, 10, 20 ou mais anos. Então começa a haver essa deterioração de liquidez, onde os passivos começam a descasar suas datas de vencimento em relação aos ativos. Esta é a primeira fase do ciclo econômico, mas é a fase onde parece que tudo está indo bem, a economia é mais pujante, há mais investimento, o desemprego também baixa, aumenta-se a renda dos agentes. Essa, então, é a primeira fase do ciclo econômico. Então chegamos na segunda fase do ciclo econômico, a fase do pico da atividade, ou quando vem a crise, porque é o momento em que os agentes se dão conta dos excessos, porque foi uma expansão econômica não baseada na poupança real prévia, mas sim numa expansão creditícia a despeito de uma poupança prévia, e isso significa que nem todos aqueles projetos de investimentos que foram iniciados durante o processo de expansão da economia conseguirão ser terminados. Não há mercadorias, não há bens suficientes para terminar todos aqueles projetos de investimentos, porque não foi poupado suficiente para terminar todos, para concluir aqueles projetos de empreendimentos, aqueles investimentos iniciais. Então essa é a etapa da crise, quando chegamos no pico de atividade econômica. E o que acontece durante esta fase? Temos alguns dos sintomas que são muito claros. Primeiro, começa a haver uma demanda generalizada por refinanciar esses passivos, e até passivos de curto prazo. Então essa chamada luta pela liquidez, os agentes começam a demandar mais financiamento de curto prazo, a despeito de taxas de juros crescentes no curto prazo, para tentar sustentar essa atividade econômica e conseguir terminar aqueles projetos de investimentos que foram iniciados na etapa anterior de expansão econômica. Então esse é um primeiro efeito. Segundo, então, acaba havendo uma restrição da oferta do crédito. Então, por um lado, há uma maior demanda, por outro, uma restrição da oferta do crédito pelo sistema bancário também. Então, há ou uma restrição da oferta ou uma redução no ritmo de concessão de crédito. Então, um dos dois efeitos acontece. Um aumento das taxas de juros, especialmente das taxas de juros de curto prazo. Nesse primeiro momento pode ocorrer uma manutenção no nível de endividamento total, que na etapa anterior há um aumento no endividamento da economia, dos agentes, famílias, empresas e setor bancário também. E há também o aparecimento de inadimplência. Começam a surgir os primeiros sinais de inadimplência, especialmente naqueles setores que foram mais dependentes de crédito, onde o crédito foi mais direcionado. Normalmente setores capital intensivo, setores de bens de capital, aqueles mais distantes da etapa final da economia, que é o setor do consumo, de bens de consumo. Então esses são alguns dos sinais claros desse momento de crise, do pico ou da luta pela liquidez. E nesse momento a curva de rendimentos também, ou a estrutura a termo dos juros, pode apresentar uma forma plana ou até invertida, dependendo do tamanho que for, a magnitude ou a intensidade que for essa luta pela liquidez no curto prazo. Então essa é a fase da crise, o estouro da crise, da luta pela liquidez. E aí inicia a terceira fase do ciclo econômico, que seria a fase da contração econômica ou da depressão, ou se olharmos pelo lado financeiro do ciclo, seria o momento da liquidação daqueles investimentos errôneos, o momento de reduzir a alavancagem. Então é nesse momento que a gente começa a ver as primeiras tentativas de saneamento dos balanços, os agentes começam a melhorar a sua liquidez, aumentar a poupança para poder liquidar aquelas dívidas contraídas no passado, projetos de investimentos que não serão exitosos precisam ser liquidados. Então começa a haver este reajuste na atividade econômica, fatores de produção começam a ser liberados daqueles setores que não estão de acordo com as preferências dos consumidores, especialmente aqueles setores que mais investiram e que hoje não há uma demanda real por eles,
e os fatores de produção começam então a ser liberados para esses setores, para setores mais perto da etapa do consumo, da estrutura produtiva, mais cercanos da etapa de bens de consumo, do consumo final. Então há essa liberação de fatores, esse reajuste da estrutura econômica, da estrutura produtiva. E sem dúvida que é nesse momento que também recursos ociosos aumentam, então há um aumento da capacidade ociosa e há talvez uma contração no volume de crédito e endividamento, especialmente naqueles setores mais afetados pelo crédito, ou mais impulsionados, que tiveram essa atividade econômica impulsionados pelo crédito. Há uma queda no preço dos bens de capital, porque esses normalmente são os mais afetados pelo aumento da dívida bancária. E, como já dito, há maiores demissões nos setores mais afetados pelo crédito. Essa liberação dos fatores produtivos, infelizmente, acaba resultando em demissões, especialmente nos setores mais sobredimensionados. E cai a demanda por crédito por em cima da oferta. Então, num primeiro momento, quando se inicia a terceira fase e começa a cair a demanda por crédito, porque os agentes estão buscando liquidar aquele passivo contraído, reduzir o seu nível de alavancagem, de endividamento, há uma queda na demanda por crédito, até por em cima da oferta de crédito, e isso pode causar uma redução nas taxas de juros neste momento, nesta fase de contração da atividade econômica. E é nesse momento também que aí se nós pudermos analisar de forma agregada, há sim uma queda na demanda agregada da economia, e esta fase ela pode durar ou pode ser tão longa dependendo de cada economia, de cada nação, de cada jurisdição, porque quanto mais flexíveis forem as leis, especialmente leis laborais ou leis empresariais, o Código Comercial, o Código Civil e tudo mais, quanto mais flexível for a economia, mais fácil ela conseguirá passar por esta fase, se reajustando de maneira mais fácil e menos dolorosa. Aquelas economias mais rígidas, com muitas restrições, muitas regulamentações, terão mais dificuldade de realocar os fatores, de reajustar a estrutura produtiva. E é nessa fase também que depende muito das políticas públicas adotadas pelos governos. Alguns governos acabam decidindo adotar políticas fiscais expansionistas, com programas de obras públicas ou programas fiscais, e até às vezes políticas monetárias expansionistas que podem agravar esta etapa da depressão ao prolongá-la, muitas vezes impedindo que esses reajustes e esse saneamento dos balanços das famílias e das empresas aconteçam por completo. Então depende muito a duração da fase da depressão das respostas dadas pelos governos. A resposta mais correta do ponto de vista de vamos deixar a economia recuperar com o menor prazo possível, com a maior brevidade, seria permita-se com que estes ajustes aconteçam sem entraves, sem fricção. Mas isso nem sempre é possível. Então, aqui a gente conclui essa é a terceira fase do ciclo, a fase da contração, da depressão ou da liquidação dos maus investimentos. E aí, finalmente, entramos na quarta fase do ciclo econômico, que é a fase da recuperação, da retomada da atividade econômica, ou se olharmos pelo lado financeiro ou do balanço, é o momento da recapitalização. Então, os agentes, depois da fase 3, depois de ter saneado o balanço, de amortizado dívidas, repagado aquelas dívidas contraídas na fase da expansão econômica e ter liquidado os maus investimentos, é nesse momento que, baseado na poupança prévia, se reinicia um processo de expansão econômica, e é aí que a gente vê, então, esse aumento da poupança, novos investimentos, aumento da demanda por crédito também, e uma nova retomada, inclusive, dos ativos financeiros, talvez um novo auge nos índices de bolsa, nas ações das empresas, a contratação daqueles recursos que tinham ficado ociosos durante a depressão. Então, conforme a poupança e o acúmulo de capital vão aumentando, esses recursos antes ociosos vão sendo contratados. E aí há uma estabilidade, um crescimento sustentável dessa estrutura produtiva da economia, conquanto que é baseado numa poupança real prévia. Ou tão logo se reinicia um processo de expansão creditícia pelos bancos, que aí vão desencadear esse processo de expansão creditícia não respaldada em poupança, pode desencadear de novo todos esses fenômenos e um novo ciclo de atividade econômica que vai redundar num boom, num auge, no pico, na crise, na depressão, liquidação, até a retomada e de novo as 4 fases do ciclo econômico. Então, esta aula aqui, resumidamente, nós podemos entender quais são essas 4 fases do ciclo econômico, o que acontece, quais são os sinais, sintomas de cada uma dessas fases.
entendidas então como a fase, primeiro, da expansão ou deterioração da liquidez, a segunda fase do pico da crise ou da luta pela liquidez, a terceira fase da contração ou depressão econômica ou da liquidação dos maus investimentos e daquela dívida e do endividamento contraído previamente. E por fim, a quarta fase, que é a fase da retomada, da recuperação da atividade econômica ou da recapitalização dos agentes, famílias e empresas.